Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de história do Brasil, mais centrado numa questão do etnocentrismo, do relativismo cultural. A gente vai trabalhar a chegada dos portugueses ao Brasil e como esse fato de chegada dos portugueses do Brasil revela um grande choque cultural, né? E é o que a gente vai trabalhar agora. No próximo slide, a gente vai estar trabalhando sobre isso, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês agora essa apresentação, tá? Vocês estão vendo aí agora, acredito eu. Essa apresentação, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso que eu falei para vocês, tá? Vamos passar aqui então. Chegada dos portugueses no Brasil, encontro ou desencontro cultural, né? Esse é um questionamento levantado por muitos historiadores, né? Isso foi um encontro ou foi um desencontro cultural, né? Justamente por aquela coisa de descobrimento, achamento. Então, é uma coisa que se debate na história, né? Mas em suma, a gente confirma, pessoal, foi um desencontro cultural, obviamente, né? Veja bem o que eles fizeram com os povos indígenas que aqui estavam no nosso ah, território, né? Bom, eu trouxe aqui alguns tópicos importantes que a gente precisa se contextualizar, tá? Para conseguir trabalhar alguns conceitos da própria antropologia, né? E das ciências sociais em geral, tá? Primeiro ponto aqui que a gente tem aqui no slide é os portugueses chamavam os indígenas de selvagens, tá? Bom, essa questão dos selvagens, ela está muito ligada a uma ideia de evolucionismo, né? De achar que determinado povo, determinada cultura é menos ou mais do que a minha, né? Acreditar que a minha cultura, né? O meu povo, as minhas crenças, elas são a verdade incontestável, né? Enquanto que a verdade dos povos indígenas, né? As tradições, o seu modo de viver, na verdade, é um modo inferior, né? Que eles só não tiveram uma oportunidade de conhecer o modo europeu de vida. Mas, na verdade, né, a gente consegue compreender que não é bem assim, né? É por isso que a gente usa o termo desencontro cultural, né? É como se o encontro cultural fosse um termo muito romantizado, né? Ah, o encontro cultural dos indígenas com os portugueses. Olha que bonitinho que foi tudo, né? E não foi nada disso, né, gente? Então, realmente foi um desencontro cultural que nós tivemos aí, né? E essa questão de eles chamarem os indígenas de selvagens está ligada a essa questão do evolucionismo, como eu falei para vocês, né? E evolucionismo é uma escola antropológica que a gente encontra na antropologia e tem muitos autores que defendem, né, essa tese toda, né? E como a gente vai ver nos próximos slides, tem um antropólogo aí que vai desenvolver uma teoria, uns termos aí bem interessantes que é o dessa aula aqui. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá? Conflitos e doenças, né? A chegada dos portugueses trouxe o quê? Doenças, né? Doenças que existiam na Europa, mas não existiam aqui no Novo Mundo, né? Não existia ainda na América, né? Essas doenças culminaram, é claro, no extermínio, né, de uma população grande de indígenas, né? Tu traz uma doença, né, como por exemplo no contexto atual que nós vivemos, né? Uma doença aparece do nada, a gente é infectado, a gente não tem, na a época, né, dos indígenas, a gente tinha muitas técnicas medicinais, com muitas, né, toda essa questão envolvida, né? Então, uma coisa que uma doença nova, né, toda uma nunca é possível reverter uma questão dessa, né? Se tratando dessas doenças gravíssimas como a tuberculose, como a sífilis, né? E a própria gripe também é uma doença perigosa, né? Então, os indígenas foram contaminados com essas doenças, né, que os portugueses trouxeram, e muitos, milhares, não resistiram, né, porque não tinham nenhuma imunidade, nenhum desenvolvimento imunológico no seu organismo para conseguir combater uma doença assim, né, gente? Foi o primeiro contato, né, com esse tipo de transtorno, né? E a questão dos conflitos que eu coloquei aqui é a questão dos conflitos que foram acontecendo, né, devido à chegada dos portugueses aqui na América, né, pessoal? Então, são conflitos que aconteceram entre os indígenas e os portugueses, entre os próprios indígenas, né? Porque a gente pode entender, pessoal, que os próprios portugueses incentivavam um conflito entre os indígenas para o benefício próprio, né? E também entender que o contexto que os portugueses vieram parar aqui nas nossas terras brasileiras
foi um contexto motivado de procurar coisa para explorar, procurar coisa para, né, se apropriar, né, digamos assim, né? E não, eu quero fazer uma colônia nova num território novo. Portugal não tinha capacidade de fazer isso, né? Só teve a partir do momento em que ele, ali é um território que me oferece muitas coisas, né? Muitas coisas. O pau-brasil, né? O pau-brasil, à época, era uma coisa estrondosa, né? O que era capaz de se fazer com o pau-brasil. Então, veja bem, né? A partir do momento em que se percebeu que no Brasil, nas terras brasileiras, que hoje a gente chama de Brasil, existia muitas possibilidades, né? Muitos recursos, aí que apareceu o interesse da colônia no Brasil. Mas a intenção dos portugueses ao virem aqui às terras brasileiras não era de colonizar, não, pessoal. Foi, né, como a gente pode dizer, assim como se diz, foi uma coincidência, né? Eles terem barrado aqui, mas enfim. Até 1530, antes da chegada de Martim Afonso por ordem do monarca Dom João III, que é de Portugal, né, pessoal? A ocupação portuguesa era tímida. Por quê, pessoal? Porque, como eu disse, né, eles terem chegado aqui entre, né, 1500 e 1530, que é o período pré-colonial, né, que antecede todo realmente o início do Brasil sendo uma colônia portuguesa, né, esse período do pré-colonial, as embarcações que pararam aqui não eram embarcações com pessoas destinadas a viver aqui, né? Eram embarcações com um número limitado de pessoas, né? À medida que a gente tinha esses primeiros contatos dos portugueses com os indígenas e com os povos que aqui habitavam, é que a gente consegue, né, perceber a movimentação das embarcações indo e voltando até a Europa, né? E falando, nossa, encontramos um novo mundo, né? Enfim, né? Eu não vou me abranger muito nessa questão. Ali tem uma questão muito interessante, até que na questão da aula da pré-história, né? O indígena livre e nômade não tolerava, né, o trabalho sedentário e reagia, né? Então, os nômades, né, pessoal, eles não tinham, né? O que que é um nômade? Nômade na pré-história a gente vê isso, né, pessoal, no período da hominização. A gente vê essa questão aí do nômade. O nômade, pessoal, por que que ele não tolera o trabalho sedentário? Porque o nômade, ele tá sempre na caça, ele não tem desenvolvimento de tecnologias o suficientes. A agricultura é uma tecnologia, tá? A tecnologia não é só o celular, a questão eletrônica, não. Tecnologia é aquilo que te possibilita avançar, né, entre aspas, assim, otimizar algo que tu já consegue desenvolver. As próprias ferramentas, né, que a gente vê na pré-história, né, o machado, todas essas ferramentas que foram sendo desenvolvidas pelos seres humanos são tecnologias. E, sim, pessoal, a agricultura, no contexto, né, é uma tecnologia que surgiu, né, e o nômade, né, os nômades, né, são os povos que viviam, né, sempre de um lugar para o outro, não tinha um lugar fixo, né, até porque eles não conseguiriam sobreviver num local fixo, né, porque se eu fico num lugar, eu vou consumir todas as questões vegetais, todas as frutas, né, os peixes no rio que está mais perto, eu vou poder caçar os animais, e vai chegar num determinado momento em que aquilo não vai mais ter naquele mesmo espaço, né? Eu vou precisar ir para outro para encontrar os animais para caçar, para encontrar mais peixe, para encontrar mais fruta, mais vegetal. Eu preciso me deslocar, né? E aí, com o desenvolvimento da agricultura, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa questão do sedentarismo, né? De eles conseguirem subsistir em um local fixo, né? E a partir desse local fixo, eles conseguem plantar, eles conseguem, se eu cruzar dois animais, eles geram um animal novo. Então eu não preciso ficar procurando novos animais. É só eu criar um animal aqui. Enfim, gente, vai se desenvolvendo toda essa questão, né? Só para vocês entenderem esse ponto aí que eu tô falando. Então, o indígena não tolerava essa questão sedentária, né? Como os portugueses viviam já, né? Como a Europa já vivia, né? Então, para eles também foi mais isso ainda, mais isso foi um choque para eles, né? E aqui nós temos um termo, etnocídio, né? Que a gente vai ver mais à frente nos próximos slides, tá? Etnocídio. Lembra? Homicídio, genocídio. Então, genocídio, homicídio, tá vendo? Percebam que o que muda é o início da palavra, né? Então, o sídio vai ter o mesmo sentido, né? Vai ser o extermínio, né?
da etnia, da cultura, né? Mas mais para frente a gente vai trabalhar isso daí. Bom, aqui a gente chega então nesses dois termos, relativismo cultural e etnocentrismo. São termos, sim, contemporâneos, tá? São termos que foram desenvolvidos desenvolvidos e criados, né, por um antropólogo chamado, peraí, Franz Boas, tá? Mas a gente vai ver daqui nos próximos slides. O que significa essas palavras, tá? Relativismo cultural e etnocentrismo. Como está bem ali no slide, pessoal, o relativismo cultural é a forma de encarar as diferentes culturas sem impor valores ou normas da nossa realidade, né? Por exemplo, né, a chegada dos portugueses aqui no Brasil foi um completo caso de etnocentrismo, né? Eu chego e já chego impondo as coisas para os indígenas, né? Pouco importa se eles já tinham uma vida, uma história aqui, né? Então, o relativismo cultural é isso, né, pessoal? A gente encarar as diferentes realidades, diferentes culturas, né, sem impor valores próprios nossos, né? Eu não posso chegar lá na China e querer dizer que não está certo comer determinado animal, né? Eu não posso chegar a impor dessa maneira, assim, porque é uma coisa cultural. Eu vou estar sendo o quê? Eu vou estar impondo uma cultura, um valor meu. E, na verdade, eles têm os próprios valores deles, né? Então, é muito importante ter esse cuidado. E o etnocentrismo, né, seria julgar as outras culturas segundo os nossos próprios parâmetros culturais. O próprio evolucionismo é um exemplo de etnocentrismo, né? Quer dizer que determinada sociedade, determinado grupo social é inferior ou superior, né? Porque ele está mais desenvolvido. O que é desenvolvido, né? O que é desenvolvido? Agora, tem que pensar nessas questões para entender, né, esses termos que são utilizados, mas o que é uma sociedade desenvolvida, né? Sociedade hoje é desenvolvida com pessoas passando fome, sabe? Enquanto que a gente produz comida o suficiente para alimentar muitos países. Então, essas são questões, sabe, de entender o que é desenvolvido realmente, né? Bom, de onde saiu esses dois termos, né? Relativismo cultural e etnocentrismo? Franz Boas. Ele foi um antropólogo da escola culturalista da antropologia, né? Ele foi o grande pai, né? O grande pai do culturalismo, né? Ele passou a observar os diferentes povos do mundo como muito diferentes, né? Um dos outros. E que de modo que não tem possibilidade da gente ficar comparando culturas e dizer que uma é mais ou menos evoluída que a outra, né? Porque são contextos diferentes, né, pessoal? São coisas muito diferentes, né? Lembra que nós estamos falando de um mundo que não era globalizado tanto quanto a gente tem hoje, né, pessoal? Hoje a gente, num instante, num estalar de dedos, a gente já está sabendo o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa, né? E hoje a gente tem essa questão da cultura muito mais globalizada, né? Muito mais a gente vê a questão de o que a economia que está no grande topo, né? A grande potência econômica, né, e militar do mundo é a que vai ditar o que é a grande cultura mundial, né? Digamos assim, né? Mas assim, se atenda um pouco mais ao Boas, né? Então, por isso, o Boas lançou, né, o que hoje nós conhecemos como relativismo cultural. É uma posição sobre a diferença cultural, segundo a qual cada cultura deve ser avaliada apenas em seus próprios termos. Eu não posso chegar e avaliar a cultura da Rússia com base na cultura brasileira. Não tem condições de a gente fazer isso, né? A gente tem que avaliar com base nos próprios termos da cultura. Eu aperto na setinha pensando que vai mudar, mas não, eu tenho que apertar aqui. Catequização e etnocentrismo, tá? A catequização dos indígenas pelos jesuítas é um caso de etnocentrismo, né? Isso vocês vão ver um pouco mais nas aulas de história, mas são as missões jesuíticas, né? As missões jesuíticas, pessoal, são missões para catequizar, né, os indígenas, ou seja, impor a eles uma cultura, uma religião. Veja só, né? Não lhes foi questionado, senhor, né, do povo aqui. Você não tem você tem alguma crença, você tem algum tipo de vivência? A gente quer entender. Não, não foi feito isso, pessoal. Não foi feito isso. Foi imposto a eles, né? Essa questão da igreja, da questão do católico, né, pessoal? Veja bem o poder da igreja católica nesse momento, né? Olha só como ela está movimentando tudo, né?
E até pela questão, pessoal, dessa questão mais assim, ah, figurativa do que os portugueses representavam para os indígenas, sabe? Essa imagem de que, ó, eles são os povos do futuro, eles são os povos que vão trazer mudanças, né? Essa concepção, né, que os próprios portugueses, né, impulsionavam sobre os indígenas, fazendo com que eles acreditassem nessa questão, né? Então, assim, eles aceitarem essa catequização foi parte, né, desse processo todo, né? E essa catequização feita pela Igreja Católica, né, é um caso de etnocentrismo, né, pessoal? E até a gente volta naquele termo do etnocídio, né, o processo de imposição cultural, que a gente pode dizer a morte cultural, digamos assim, né? Por quê? Porque eles estão praticamente, né, ignorando, né, todas as culturas, né, todos os modos de viver, as crenças religiosas, né, dos deuses muitos que são politeístas, né, a questão de acreditar nos deuses da natureza, no sol, né, enfim, né, tudo isso está envolvido, né, isso é ignorado, né, isso é imposto. Não, você tem que acreditar que existe só um Deus, tá? É só um Deus que existe. Ele criou tudo, sabe? Então, percebam o quanto que a Igreja Católica também está muito envolvida nisso, né? Os portugueses colonizaram os territórios dos indígenas que aqui viviam, impondo sua cultura europeia cristã como se fosse esta a centralidade da humanidade. Não, veja bem, etnocentrismo, né? Aqui, pessoal, tem uma questão do Enem de 2015, tá? Que fala, gente, dessa questão mais cultural, assim, foi a questão mais próxima que eu achei disso, porque nas provas do Enem eu não encontrei uma relação entre essa questão cultural. Mas a forma que pode cair, pessoal, é parecida assim, ó. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha F nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto. Porque assim não tem fé, não tem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras na língua mencionada, demonstra o quê? Veja bem, pessoal, olha só. Ele está, né, fazendo uma leitura de que, bom, não tem essas letras, então eles não têm a ideia sobre a palavra que eu quero dar para essas letras, né? Então veja bem, né? A questão de linguagem ainda estava muito distante uma coisa da outra, né? Como se linguagem e escrita fossem coisas diferentes, não fossem, né, uma coisa interligada na outra, né? Então vamos ver, pessoal, né? O que que essa observação desse cronista aí português da língua posicionada, o que que ele demonstra, né? Da língua mencionada, o que que demonstra isso, né? A gente já tem ali a resposta correta, né? Mas vamos analisar as outras, né? Simplicidade, letra A, simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Não, né, gente, não tinha simplicidade nenhuma, né? E não tá, e muito pelo contrário, né? O português ali não tá falando que, ah, como era simples, né? Não, ele tá falando, né? Nem tá se referindo a nada disso. D, dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Não, pessoal, não está falando nada disso ali, sabe? Não está falando disso. Não está falando da dominação portuguesa imposta aos índios. Ele está falando das letras, está falando da linguagem, né? Da escrita. Superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Embora a gente saiba, né, que exista isso, a questão não está falando disso. Não está mesmo, gente. Letra E, dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Então, gente, novamente a questão não está abordando sobre isso, né? E não é uma questão de dificuldade da língua nativa, até porque não houve, nesse momento, um esforço para entender a língua nativa, né? Como se não ter as línguas, né, os códigos, né, de mensagens que antes que haviam na Europa, se não tem aquilo, não tem sentido de nada. Como se fosse essa questão mais assim, sabe, gente? E aí a gente vai ter a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. É exatamente isso, né, gente? Ó, é a incompreensão, é não compreender os valores socioculturais dos indígenas, né? Como se eu não adotar um modelo europeu, imposto, né, europeu, eu não vou estar dando sentido a determinada coisa, né? Então, assim, a gente
não tá havendo um esforço para compreender os valores socioculturais dos indígenas. Não, a gente só está ignorando, não vi isso, não, a gente só está ignorando e a gente está querendo impor isso daí para eles, né, pessoal? Então, basicamente, uma questão do Enem pode aparecer dessa forma. Então, percebam, né, que aqui está muito a questão da interpretação, né, e como isso é um pega-ratão ali na questão da letra C, ali, a superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena, né? Porque a gente sabe que isso é realmente, né? E se a gente estiver respondendo rapidamente, não tiver uma atenção, né, pelo que realmente o enunciado está pedindo, tu vai acabar marcando. Então, cuidado com os enunciados das questões lá no Enem, tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar nisso hoje, é isso. Eu agradeço, então, quem assistiu até aqui, tá? E sinta-se livre, gente, para me contatar. Me chamem no WhatsApp, me chamem no e-mail, mandem um sinal de fumaça. Eu vou estar respondendo quando possível, gente. Se eu estiver disponível para responder na madrugada, eu respondo na madrugada. Pessoal, podem mandar mensagem ao horário que vocês desejarem, tá? Um combinado só que fica aqui é que a minha resposta ela vai vir quando eu estiver disponível para responder, tá, pessoal? Não é sempre que eu tô. Então, vocês podem me enviar online lá no WhatsApp, mas não ter respondido a questão de vocês. Mas é porque, para responder uma questão, pessoal, exige que a gente se dedique um tempinho a mais, né, para responder essa questão. Né? E muitas vezes, naquele momento que a gente está no WhatsApp, não está naquele momento para poder responder essa questão. Então, mandem a questão e fiquem tranquilos. Assim que possível, eu vou responder ela. Tá bom? Eu espero, então, gente, que vocês tenham dominado algumas questões bastante interessantes, né, que a gente abordou aqui da questão do choque cultural, né? Espero que tenha sido um- uma boa aula complementar para a gente entender mais sobre a história do Brasil. Tá bom, gente? Muito obrigado. Então, bons estudos aí para vocês.